com imensa satisfação, um prazer enorme que a gente chega à sua casa nesta noite com mais um programa Além da Notícia. E todas as vezes que estamos fora dos estúdios é por uma razão muito particular. E hoje a gente já quer agradecer ao Instituto Rio Branco que nos recebe exatamente neste instante para falarmos sobre a carreira diplomática e a história da diplomacia no Brasil. Por isso, já queremos saudar, cumprimentar e agradecer enormemente a embaixadora Glivânia Maria de Oliveira, diretora do Instituto Rio Branco. Obrigado por esta casa que nos acolhe, embaixadora. Boa noite. Bom, boa noite. Muito obrigada pela iniciativa de nos procurar e ouvir um pouco sobre o nosso instituto. É um grande prazer recebê-lo aqui hoje, ter essa conversa, informar um pouco mais a sociedade sobre os caminhos que nos trazem a diplomacia e que poderão levar outros colegas, outros jovens diplomatas à diplomacia. É com grande satisfação que recebemos toda a equipe aqui e estou à disposição para conversar e compartilhar um pouco de informações sobre esse percurso. A diplomacia brasileira nos orgulha muito e tem uma história, uma trajetória belíssima. Todavia, é pouco conhecida do nosso povo, aquele que agora nos acompanha pela TV Canção Nova em tantas partes do Brasil e do mundo. Daí este convite especial. Já agora avise a outras pessoas que está começando o nosso programa da noite de hoje e ele vai trazer um pouco de história e orgulho para o Brasil, sobre a nossa diplomacia. No programa de hoje também, a gente vai conversar com o atual ministro das Relações Exteriores, Carlos França, também com o embaixador Gonçalo Mourão e vamos falar sobre assuntos diversos. Mas aqui agora, esta visita que a gente faz à embaixadora Glivânia Maria de Oliveira é para a gente conhecer um pouco da formação do diplomata brasileiro, não é? E por isso eu já quero começar perguntando, embaixadora, sobre a história desse Instituto Rio Branco, que o nome ele é muito conhecido por nós pelas homenagens diversas que Rio Branco recebe em praças, em ruas, até em cidades também no nosso país, né? Bom, o Instituto Rio Branco, que homenageia o Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira. Uma referência para nós, uma referência do objetivo, né, a missão principal da diplomacia, que é negociar, que é chegar a entendimentos com outros países, com outras sociedades, sobre questões que sejam de interesse comum e, quando houver divergências, que se possa negociar. Sempre a negociação, sempre uma cultura, quer dizer, o que nos preside aqui é uma cultura de paz. O que nos preside aqui, o que preside o nosso trabalho é uma cultura de negociação. E sempre que possível buscamos cooperar, quer dizer, seguindo o exemplo, né, no espírito do Barão do Rio Branco, que é o nosso patrono, que nos homenageia e que nós homenageamos, porque em cada ação nossa, nós nos sentimos honrados e nós nos sentimos orientados pelos ideais deste homem, deste grande brasileiro, diplomata, advogado, ministro das Relações Exteriores, que conseguiu, né, num feito extraordinário e talvez único no mundo, negociar todas essas fronteiras, né, de uma maneira pacífica. Não se ouve falar, né, de qualquer rusga mais grave, de qualquer ação belicosa que tenha sido necessária para que ele chegasse a vários acordos com países da região e que hoje correspondem ao que nós vemos aqui, que são as fronteiras brasileiras e que são fronteiras praticamente muito próximas ao que o Barão do Rio Branco negociou. E como herança a nossa cultura de paz e o próprio espírito do brasileiro, com certeza, um espírito de paz, né? Um espírito de amor, um espírito de negociação, de construção, de cooperação, de solidariedade. Enfim, trabalhar aqui é um pouco lembrar todos os dias, eu mesma e todos os meus colegas e as minhas colegas e os alunos que estão nesse instituto, né, a nossa missão. E como parte de um processo que é um processo histórico, né? Isso aqui é uma construção, né? Nós estamos falando de uma instituição que tem 77 anos. O Rio Branco foi criado, há um decreto de 1945, nós começamos a trabalhar, a primeira turma, em 1946, e aqui temos estado, e já formamos mais de 2.000 diplomatas, já aperfeiçoamos a nossa capacidade de trabalho, enfim, nós temos vários cursos aqui, mas nós entramos aqui sempre com esse espírito de esperança, de construção, de cooperação,
de defesa do interesse brasileiro, mas sempre norteados pelo legado do Barão do Rio Branco, que é um legado de paz e de negociação. Aqui é a Casa de Formação dos Diplomatas, aqui é a Escola de Formação dos Diplomatas. A gente pode conhecer essa casa? Mas é claro, com muitíssimo prazer. Então você que está do outro lado aí agora vai conhecer um pouquinho aqui da estrutura do Instituto Rio Branco. O Instituto Rio Branco é a escola diplomática do Brasil, reconhecido internacionalmente como uma das melhores academias diplomáticas do mundo. É a mais antiga escola de governo do Brasil. O ingresso ao Instituto Rio Branco se dá por meio de um concurso público, considerado o mais difícil do país. O CACD, Concurso de Admissão à Carreira Diplomata, que cobra nível avançado e profundo em provas objetivas e discursivas. É necessário ser brasileiro nato, ter mais de 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e do serviço militar, não possuir antecedentes criminais e ser formado em qualquer curso superior reconhecido no Brasil pelo Ministério da Educação. Aprovado no CACD, o diplomata toma posse no cargo de terceiro secretário. Ao longo da carreira, o profissional passa por intenso aperfeiçoamento contínuo e realiza 2 outros cursos: o curso de aperfeiçoamento de diplomatas e o curso de altos estudos. A carreira de diplomata no Brasil é bem definida e hierarquizada, tendo como pré-requisitos de promoção e elevação de cargo a meritocracia e o tempo de serviço. É necessário o mínimo de permanência de 3 anos em cada cargo para poder solicitar promoção. Depois da gente conhecer toda essa estrutura, embaixadora, a senhora pode trazer para a gente número de formação de diplomatas, de embaixadores, de, por exemplo, cônsuls que já passaram por aqui? Bom, como eu disse, nós já formamos mais de 2.000 diplomatas no Instituto Rio Branco desde a criação do Instituto, 77 anos atrás. Praticamente todos os diplomatas brasileiros passaram pelo Instituto e seguiram, assim, grosso modo, uma formação que ainda é muito, enfim, nos moldes, né, do que se concebeu, né, originalmente. Claro que com os ajustes de conteúdo, com ajustes de disciplina, em função de quê? De uma realidade brasileira, das nossas necessidades, à luz, né, do interesse do país. E também à luz das modificações, das transformações do mundo, né? Nós somos um corpo, né, de funcionários do Estado brasileiro, temos uma carreira de Estado, que deve estar sempre muito atenta e com os olhares voltados para dentro do país, porque nós somos a voz externa do país, nós somos, como eu disse, os negociadores, nós somos os que levam para o exterior, né, segundo as diretrizes do presidente da República, a nossa ação externa em função dos nossos objetivos, das nossas prioridades. Então, nesse processo, nós já formamos mais de 2.000 diplomatas. Quanto tempo dura essa formação e quais são ali os passos dessa formação? Essa formação, ela pode variar de 1 ano e pouco a 2 anos, né? Nós estamos, eu, por exemplo, quando fiz a minha formação, há quase 38 anos, mais ou menos, eu tive um curso de 2 anos. Nós estamos com turmas aqui agora, temos 2 turmas, um total de praticamente 70 alunos, 69. E claro que nós tivemos a crise sanitária, né, a pandemia, que teve um impacto, né, sobre o funcionamento das instituições, mas nós rapidamente retomamos e nós teremos agora uma turma que esperamos possa ter a sua formatura no ano que vem, fevereiro, março do ano que vem, e uma outra que deverá ter a conclusão do curso no final do ano que vem, 2023. Para essa formação em diplomata, há pré-requisitos. A pessoa tem que ser o que antes? A pessoa precisa ter, quer dizer, ela tem de cumprir as exigências da lei aplicáveis a qualquer concurso público, né? Então, a pessoa, se é um rapaz, ele precisa estar em dia, né, com o serviço militar. Todos nós, cidadãos brasileiros, precisamos cumprir as nossas obrigações eleitorais e dar essa comprovação. E aí há aqueles requisitos, claro, a idade, no mínimo 18 anos,
e também uma formação superior, né? Então, Qualquer uma universidade, qualquer formação. Então, nas nossas, aqui no Rio Branco, a gente vê uma diversidade interessante, né? Porque nós podemos, claro, que a maioria são colegas egressos dos cursos de Direito, Relações Internacionais, também Economia, mas eu posso citar vários exemplos: médicos, engenheiros, jornalistas, agrônomos. Da minha turma há um agrônomo. Me lembro que há também um colega de turma que se formou naquela época ainda em processamento de dados, que era que estava naquele momento como uma profissão muito importante, assim, desbravadora. Então, assim, nós temos, não há um pré-requisito, existe o requisito da formação prévia, mas não há um pré-requisito de formação específica. Eu agora fiquei curioso, como um agrônomo pode desejar ser diplomata? Há ali algum ponto de convergência ou a pessoa faz a formação para ser diplomata visando mudar também de profissão? Como é que é isso? Bom, não. A pessoa, primeiro que para ingressar no Instituto Rio Branco, o agrônomo precisa complementar a sua formação, né? E por isso se dedicam anos e anos e cada vez mais, né? São processos longos. Muitas vezes os nossos colegas precisam fazer mais de uma vez o concurso de admissão à carreira, porque é um concurso extremamente competitivo, com poucas vagas. E nesse processo, aquele que se formou em agronomia, ou que se formou em odontologia ou em medicina, além dos conhecimentos e toda a habilidade, né? Claro, porque a pessoa já se formou antes, então ela já tem uma familiaridade, uma facilidade, né, com o trato de temas acadêmicos, mas ela precisa complementar. Por quê? Porque ela precisa estar preparada para fazer os exames em várias matérias, né? Como direito, como economia, como geografia, como história, além da competência em línguas específicas. Então, eu acho que, de certa forma, é quase assim, é como se fosse nós temos aqui uma formação ampla, né? E nós, ao longo da vida profissional, nós também vamos complementando a nossa formação com conhecimentos de outras áreas. Eu quero dizer o seguinte: nós temos, por exemplo, no Itamaraty, um departamento que se encarrega de energia e agronegócio. Bom, nós somos engenheiros elétricos, nós somos engenheiros, enfim, de produção, ou nós somos engenheiros agrônomos? Não necessariamente. Um engenheiro agrônomo ou um engenheiro elétrico, de repente, ele pode querer trabalhar naquela área. Mas, primeiro que a gente sempre busca, né, o conhecimento também, nós temos processos sempre de interlocução, de diálogo com outros setores nacionais importantes, representativos e que colaboram com o Ministério. Quer dizer, o Ministério é a face externa, a gente está, enfim, via de regra à frente das delegações, mas nós também podemos contar e contamos, e eu acho que o Itamaraty é sempre muito grato e muito aberto a esse diálogo, mas assim, a gente aprende o tempo todo sobre os assuntos mais variados, e uma das características da nossa formação é esta. Essa conversa aqui hoje ela pode despertar muitas vocações. Claro. O campo de atuação do diplomata, ele necessariamente é específico, ele também pode ser um campo de atuação interna ou, na grande maioria dos casos, externa, fora do Brasil, ou as duas coisas também? Eu acho que nós atuamos internamente e externamente o tempo todo. Quer dizer, nós fisicamente, né, sempre passamos períodos no Brasil e passamos períodos no exterior, e tudo isso está regulamentado, né? Há períodos máximos de permanência, há um número de anos no exterior, depois nós voltamos à nossa base, né? Porque é aqui que nós também interagimos mais de perto, né? Não só com o Estado brasileiro, com as suas instituições, com o Itamaraty, mas também com a sociedade brasileira. Então, esse contato aqui com o Brasil é muito importante. Mas então, a nossa vida é uma vida errante. Mas é necessária essa experiência fora do Brasil também?
Essa experiência, ela é da natureza mesma da nossa formação. Então, nós temos aqui critérios também, infelizmente nós temos critérios, nós somos institucionalmente fortes, nós temos parâmetros, nós temos regras. Então, processos de promoção, processos de remoção, quanto tempo, quer dizer, via de regra, isso tudo está normatizado. Então, um diplomata que não vá para o exterior por alguma circunstância, digamos, resolveu não ir mais, é claro que assim, não se estabelece uma obrigatoriedade. Mas, quando nós consideramos as várias etapas da carreira, nós precisamos cumprir certos requisitos. Entre eles, um determinado tempo de exterior, para que, por exemplo, alguém possa ascender ao cargo de, enfim, uma função como ministro de segunda, chefia de uma subchefia de uma embaixada. Tudo isso são requisitos que vão sendo preenchidos ao longo da nossa carreira. O cargo, por exemplo, de embaixador de uma nação brasileira em outro país, seria o que nesta escala a ser alcançada, a ser trilhada? A nossa carreira está organizada da seguinte maneira. Quando nós ingressamos, quando uma estudante, uma candidata, um candidato presta o concurso, se aprovada no concurso, aquela pessoa entrará aqui já, quer dizer, toma posse como terceira secretária, que é o primeiro nível da carreira diplomática. A partir daí, a pessoa vai, claro, é como nós somos uma carreira hierarquizada, né? E com um formato piramidal. Então, nós entramos como terceiros secretários, depois segundos secretários, primeiros, conselheiros, ministros de segunda e, finalmente, ministros de primeira classe. Então, eu sou uma ministra de primeira classe, quer dizer, o termo técnico é este. Se eu vou a uma embaixada e eu exerço funções como embaixadora, né, então a gente faz essa correspondência. Normalmente, nós somos chamados, a gente se chama de embaixador, embaixadora, mas a gente sabe que, quer dizer, o embaixador é aquele que vai em representação com os plenos poderes assim determinados, a carta conforme a nomeação, conforme designação pelo próprio presidente da República, né? Então, aquela é a pessoa que representa os interesses brasileiros naquele local. E, então, aí a gente tem essa correspondência. Nós podemos também ter ministros de segunda que possam exercer embaixadas, mas aí são casos especiais. Mas, assim, se a gente pensar em linhas muito gerais, a nossa carreira se faz, quer dizer, a gente trabalha a vida inteira, a gente se capacita a vida inteira, a gente busca se aperfeiçoar a vida inteira, adquire conhecimentos, adquire experiência para chegar àquele ponto em que estamos, né, habilitados para exercer a chefia de uma representação brasileira no exterior. Se estamos representados junto a um governo estrangeiro, vamos dizer, um país, uma representação bilateral, aquela pessoa exerce, então nós chamamos, enfim, o embaixador, porque aí é toda a agenda de política externa, de relações bilaterais. Por que eu estou fazendo esse esclarecimento? Porque nós também podemos ter situações em que uma ministra de primeira classe, como foi o meu caso, pode ser designada para o exercício de uma função consular. Aí temos também os embaixadores, normalmente são ministros de primeira classe que se desempenham como cônsules gerais. Eu fui cônsul geral do Brasil em Boston, uma representação grande, é uma representação com uma comunidade brasileira enorme, mas eu não era naquilo que, enfim, digamos assim, para esclarecer os termos técnicos, eu não era a representante do Brasil, do presidente da República, junto ao governo americano. Essa função, quem exerce é o embaixador do Brasil em Washington. A minha missão estava, claro, restrita ou delimitada por funções relacionadas, via de regra, quer dizer, é a questão da defesa dos interesses dos nacionais brasileiros, é toda a nossa política de assistência a brasileiros no exterior,
são as funções notariais, é a expedição de documentos, é a expedição de vistos. Embora os consulados, sobretudo os consulados gerais, que são maiores, eles também eles podem exercer determinadas atribuições. Em Boston, por exemplo, nós tínhamos um setor cultural, que era bastante dinâmico, tínhamos também um setor de ciência, tecnologia e inovação, tínhamos um setor de promoção comercial, e isso funciona no caso do Brasil e funcionava no caso de vários consulados gerais de outros países que lá estavam. Deixa eu aproveitar que a senhora já falou da sua experiência fora, assim, me fale agora algo pessoal, como é que começou esse sonho de ser diplomata? Por que a senhora quis ser uma diplomata? Então, rapidinho, vamos ver aqui. Eu sou mineira, interior de Minas. Eu sou filha de mineiros de origem, eu sou de origem modesta, de origem humilde. Eu falo isso é muito importante, porque eu quero aqui também transmitir, né, essa mensagem, quer dizer, não só do meu entusiasmo, mas na medida em que possa ser útil também de um exemplo, né, e digamos, uma demonstração de que é possível sonhar, é possível buscar uma carreira, mesmo que, enfim, as condições originais, né, não sejam as mais favoráveis. É claro que isso tudo, então eu tenho uma família do interior, meu pai tinha uma pequena propriedade rural, a minha mãe fazia pequenos trabalhos, então eu quero dizer, que era uma família de origem humilde. E um casal que conseguiu, apesar das circunstâncias, formar 3 filhos. Eu sou diplomata, meus 2 irmãos se formaram em medicina, tudo com muito esforço, mas também graças a condições assim que favoreciam. Nós somos todos alunos de escolas públicas. É importante a senhora falar isso porque parece que a carreira diplomática ela é inalcançável para muita gente. Isso. Ela parece ser algo assim que está no nível muito elevado. Mas a verdade é que o Itamaraty vem ao longo dos anos, quer dizer, ela possivelmente, na origem, ela de fato estava, né, tinha essa característica, mas ela foi se transformando ao longo dos anos, e eu posso dizer que nos últimos, mesmo no meu período, depois ainda mais, isso foi avançando, e hoje o Rio Branco se caracteriza por muito maior diversidade, né, em termos de origem social, quanto também diversidade racial, como uma presença maior de mulheres, então, e também uma diversidade geográfica. Nós temos alunos de diferentes regiões do Brasil. Também, originalmente, havia uma tendência de uma concentração num determinado eixo, que era onde havia as oportunidades, as universidades, mas, assim, isso com o tempo veio mudando. Mas as coisas não mudam, né? Porque, enfim, de repente nós acordamos e o sol está brilhando. Não, as coisas mudam porque nós adotamos políticas públicas. Políticas que são voltadas a estimular, né, e a promover certos processos na sociedade. Então, o Rio Branco, por exemplo, quer dizer, ele tem um programa que nós chamamos de Vocação para a Diplomacia, que é um programa que concede bolsas, né, através do qual nós concedemos bolsas para alunos, candidatos mais carentes, que precisam se preparar. Como eu disse, nós tivemos no último exame mais de 6.400 candidatos para menos de 40 vagas. Quer dizer, nós temos hoje uma turma com 36 alunos daquele universo de 6.400. É claro que aquilo requer um investimento e cada vez mais, porque os concursos públicos, né, o que é bom para o serviço público, porque nós somos cada vez mais capacitados, fortes institucionalmente, mas isso significa que é uma grande batalha para conseguir aprovação. Anos de estudos, anos de estudos. Rapidamente, esses alunos todos precisam estar aqui em Brasília? Eles precisam estar aqui em Brasília, eles são, como eu disse, eles entram como terceiros secretários. Essa foi uma mudança. Na minha época, nós entrávamos como alunos, recebíamos uma bolsa muito pequena. E, como eu disse, quer dizer, no meu caso, eu precisava trabalhar. Então, eu fiz o Rio Branco e às vezes eu trabalhei um pouco à noite. Mas, claro que isso varia de colega para colega, quem tem condições não precisa fazer isso, de família para família. Mas, hoje, felizmente,
Eles entram como terceiros secretários, eles são remunerados e, portanto, eles têm todos os direitos e também todas as obrigações, né, aplicáveis a um funcionário, um servidor público que integra uma carreira de Estado, como é o caso da nossa. Um pouquinho mais de história. Em que contexto do Brasil se viu a necessidade da criação do Instituto Rio Branco? Esse é um processo, quer dizer, a decisão de criação do Instituto Rio Branco, quer dizer, ela vem de 45, né? Então, quer dizer, a gente está falando aí do pós-guerra, a gente está falando, quer dizer, sempre dessa... Eu acho que é algo que esteve presente no Brasil desde o século anterior. Vejamos que o Instituto Rio Branco, ele é criado naquele período, mas antes já há esforços, né, de regulamentação nessa área, concursos públicos. Então, assim, isso tudo é uma construção, né? Uma construção que faz parte de quê? De reflexão, quer dizer, que é uma reflexão que o Brasil precisa fazer. Foi uma visão de futuro de Brasil que se desejava, né? Eu acho que sim, mas eu acho que a gente está sempre discutindo o futuro do Brasil e uma visão de Brasil, né? Quer dizer, da mesma forma que naquela época, século XIX, pós-independência, depois temos a República, quer dizer, há sempre um debate. Há sempre um debate e há sempre opiniões diferentes, né? Então, digamos, em determinado momento há um consenso na sociedade, ou há um consenso entre os que estão debatendo o tema, que leva a determinadas decisões. E que bom, né, que chegamos a essa decisão 77 anos atrás. A minha pergunta foi também porque eu pensei naquele pós-guerra, em que se via a necessidade de uma cultura de paz, de uma busca de diálogo e de se resolver as coisas diplomaticamente, né? Imagino que isso influenciou. Exatamente, embora a gente tenha antes disso já todo o trabalho. Quer dizer, nós estamos falando da criação de um instituto que homenageia o Barão do Rio Branco, e o Barão do Rio Branco estamos falando aí do início do século, finalzinho do século anterior. Quer dizer, mas todo aquele trabalho do Brasil ali, por exemplo, de negociação das fronteiras e tudo, nós estamos falando de um período anterior. O que significa que essa visão profunda, né, e que é a nossa face, né, para o mundo, e que nós temos de sempre trabalhar para preservar, que é a face de um país do diálogo, um país da negociação. E eu devo dizer, enfim, eu agradeço as palavras assim muito honrosas, né, sobre a diplomacia brasileira no início da nossa conversa. E eu devo atestar, quer dizer, nos meus quase 40 anos de vida profissional, que eu tenho de concordar. Quer dizer, eu nunca tive uma experiência profissional, né, em negociações internacionais, em foros multilaterais, em contextos bilaterais, em que não ficasse muito evidente assim, o respeito, né, de que nós desfrutamos e que é o resultado assim, de muito trabalho, de muita visão, né, e de muita clareza quanto ao nosso papel, né, como agentes, né, fundamentais assim, de defesa dos interesses da nossa sociedade, de desenvolvimento para o nosso povo, enfim, de progresso para o Brasil, né, de uma maneira que seja harmoniosa, de uma maneira que seja construtiva. Os desafios do mundo são muitos, né, e são desafios para nós e desafios para outros países. Então, é sempre preciso muito diálogo e é preciso estudar também, né, a gente tem que estudar muito, porque não é só falar, olha, eu acho isso, eu acho aquilo, nós precisamos sempre embasar as nossas opiniões. E quando estamos numa mesa de negociação, eu acho que a gente tem ali que demonstrar, né, isso que se constrói, que se começa construindo aqui, nesta casa, neste prédio. Eu queria ouvi-la muito mais ainda sobre tudo isso, mas a gente tem apenas um minutinho agora, e eu vou lhe pedir agora que me dê uma última resposta. O que a senhora deseja, pretende, sonha na sua gestão agora? Que perfil de diplomata a senhora pretende formar? Eu pretendo formar diplomatas que estejam muito conscientes, né, das imensas tarefas que temos, dos enormes desafios para a sociedade brasileira, e que sejam essa voz, né, no exterior, que fale por nós, que busque
realizar os objetivos de desenvolvimento da sociedade brasileira, que contribuam, que sejam interessados e que, sobretudo, eu acho que talvez essa seja, digamos assim, esse seja o meu maior desejo, né? É que sejam cidadãos e que sejam diplomatas, me corrijo, que sobretudo sejam bons e boas cidadãos, quer dizer, que entendam que estão aqui em representação de uma sociedade que tem coisas maravilhosas, mas que também tem enormes desafios, e nós somos essa ponte com o mundo, onde nós vamos em busca daquilo, né, que a nossa sociedade necessita, sempre segundo uma diretriz, né? Quem determina a política externa brasileira é o presidente da República, o ministro de Estado apoia o presidente da República e nós somos os agentes externos, nós nos preparamos a vida inteira para isso, porque a nossa preparação não é só no curso de formação. O curso de formação é o primeiro, é o ponto de entrada, mas essa instituição aqui, ela trabalha meses a fio em processos de atualização, de capacitação, de aperfeiçoamento, de reflexão, de altos estudos. Nenhum embaixador ou embaixadora chega, né, ao nível de ministro de primeira classe, ou antes disso, de ministro de segunda classe, sem produzir uma tese, sem se dedicar durante 1 ano, 2 anos, estudando um tema que tem por base, na maioria das vezes, toda essa experiência que a pessoa acumulou. E essa tese tem de ser defendida, o processo é muito rigoroso, é preciso inovar, é preciso ter uma visão para o país e é preciso defender, ter condições perante uma banca que inclui embaixadores, que inclui representantes da área acadêmica, chegar lá e dizer, eu estudei esse assunto, eu entendo que o caminho é esse, quer dizer, são processos, né, de aperfeiçoamento dos nossos quadros que são fundamentais no Ministério das Relações Exteriores e pelos quais todos nós passamos. Quero lhe agradecer imensamente por essa acolhida, a sua equipe que nos acolheu também, pela simpatia, a graça que a senhora é, nos contar um pouco dessa história tão bonita e esse amor pela formação dos diplomatas. Foi um prazer recebê-la aqui no nosso programa e poder mostrar um pouco dessa história que o nosso povo certamente vai ficar também muito contente de conhecer, não é? Obrigado. Eu que agradeço e queria deixar essa palavra de incentivo, de estímulo e, sobretudo, de a verdadeira paixão pelo que fazemos aqui. E acho que nós aqui todos, ou quase todos, né? Enfim, nós somos apaixonados pelo que fazemos, porque também somos apaixonados pelo Brasil, pelo país que a gente representa, né? E pela nossa sociedade tão linda, tão diversa, tão criativa e sempre tão cheia de esperança. Êxito na sua gestão. Muito obrigada. Todo êxito que a gente deseja. Muito obrigada. E a você que esteve conosco agora, nesse instante, no próximo bloco, a gente vai até o Palácio do Itamaraty e vamos conversar com outro embaixador, o embaixador Gonçalo Mourão. Nós vamos conhecer um pouco mais da história, vamos conhecer personalidades da diplomacia brasileira. Vai ser outra conversa muito agradável. Daqui a pouco. Voltamos aqui no nosso Além da Notícia, neste marco dos 200 anos da independência, agora nas proximidades de comemorarmos a proclamação da República. O nosso programa está homenageando a diplomacia brasileira, que assim como o contexto político mundial, vai se adaptando aos diversos cenários. A gente saiu do Instituto Rio Branco agora há pouco, conversando com a embaixadora Glivânia de Oliveira, e agora a gente chega aqui ao Itamaraty, com quem teremos a honra de conversar com o embaixador Gonçalo Mourão. Embaixador, é um prazer grande ser recebido aqui pelo senhor. Muito obrigado pela sua casa e pela sua disponibilidade. O prazer é meu, a casa não é minha, é do Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Antes de qualquer coisa, a gente está num marco histórico muito importante. Vou pedir uma palavrinha do senhor também, esses 200 anos de independência, proximidades agora da nossa proclamação da República também, e a nossa homenagem, a nossa gratidão a todo o serviço da diplomacia brasileira. E uma palavra do senhor também sobre esta importante instituição.
Eu acho que você assinalou uma efeméride interessante, que é a proclamação da República. O fato da gente celebrar os 200 anos da independência, está hoje, enfim, nas vésperas da celebração também de um aniversário da República, é relevante também para a diplomacia, porque com a proclamação da República, a nossa diplomacia tomou um outro caminho mais positivo e mais próximo dentro do continente latino-americano, do continente americano de maneira geral, não é? E a República soube, de alguma maneira, escapar àquela situação quase que de refém que nós tínhamos da política externa portuguesa com relação aos países do Prata e alguns vizinhos nossos da América. Com a proclamação da República, a aproximação com esses países foi imediata, e isso por força da diplomacia. A gente tem conversado bastante sobre esse assunto da diplomacia com os nossos diversos convidados, e a gente percebe que o trabalho da diplomacia é importantíssimo, todavia não é tão percebido pela maioria da população. Todavia é sentido sem ser percebido, não é? Quais conquistas importantes o senhor colocaria no elenco aí delas ao longo dessa história da nossa diplomacia brasileira? Olha, antes de tudo, eu devo dizer que tudo que eu disser aqui não tem nada de oficial. É tudo pura opinião minha. Não falo em nome do governo, nem em nome do Itamaraty, nem em nome do Brasil. Falo em meu nome pessoal e agradeço ter sido convidado para conversar com você aqui sobre isso. Eu acho que o Brasil, curiosamente, a gente pode dizer que é um resultado da diplomacia. E se a gente pensa que, quando vou ir longe, quando Cristóvão Colombo descobriu a América e voltou para a Europa em 1943, ele chegou lá de volta, 42, 43, 1493, de repente o rei de Portugal achou aquilo curioso, né? E a primeira coisa que ele fez foi tratar de fazer com o rei da Espanha um acordo para dividir as terras que tinham sido descobertas pelo Colombo. Então, em 1493, o Papa fez uma bula a pedido dos dois reis e dividiu as terras que houvesse ali entre os dois reinos. O rei de Portugal não ficou muito contente com a divisão e um ano depois convenceu o rei da Espanha, o rei, no caso de Castela, a fazer o Tratado de Tordesilhas, que foi de 1493. Então, em 1493, o Brasil nasceu antes de existir. O Brasil, então, foi um produto da diplomacia portuguesa antes de ser uma realidade geográfica e histórica, né? Então, a diplomacia, de alguma maneira, persegue o Brasil o tempo todo, e isso é bom, porque a nossa diplomacia sempre se esmerou, essa pelo menos é a minha opinião, por buscar aquilo que finalmente foi substanciado na nossa Constituição de 88, no artigo 4, né, que são os princípios pelos quais o país se rege nas suas relações internacionais, que são o princípio da paz, da coexistência pacífica entre os povos, da igualdade soberana das nações, da busca do desenvolvimento equalitário, do horror a toda espécie de xenofobia enfim, diferenciação das pessoas por qualquer motivo que seja, né? Então, a diplomacia é uma coisa presente na história do Brasil, desde antes do Brasil existir. A gente carrega algum traço bem relevante ainda dessa herança aí portuguesa, da diplomacia portuguesa? Sem dúvida, a diplomacia portuguesa sempre foi muito hábil. Portugal é um país pequeno, mas que se expandiu espantosamente e sempre dependeu muito da sua diplomacia para se defender internacionalmente também. Não é? Então, a habilidade da diplomacia portuguesa, eu acho que foi também uma herança que nós tivemos na nossa diplomacia, até porque nós devemos muito à diplomacia portuguesa no que diz respeito à nossa Constituição territorial. Quando nós pensamos que no Tratado de Madrid de 1750 foi quem fixou praticamente as fronteiras do Brasil de hoje, extrapolando aquele limite de Tordesilhas em muito, não é? Então, a habilidade da diplomacia portuguesa, que naquela época o Tratado de Madrid era conduzida por um brasileiro, o Alexandre de Gusmão, que nasceu em Santos. Essa diplomacia foi fundamental para a fixação do nosso território como é hoje, e eu acho que aproveitamos muito dela. Brasil Império, quando o Brasil passa do Império para o Brasil República. Sim. Há ali também uma atuação importante da nossa diplomacia? Na passagem de um para o outro? Sim, na passagem de um para o outro. Não, a República criou, como eu digo, uma relação nova, eu acredito, com os países da América do Sul, sem sombra de dúvida.
né? Não só uma relação nova a nível bilateral e a nível enfim, de frequência, de frequentamento, se a gente puder dizer essa palavra, mas até a nível também da consolidação definitiva das nossas fronteiras, da afirmação da nossa segurança nacional. O Brasil deve à diplomacia a sua segurança nacional, mais do que a tudo mais. Quando a gente olha para o nosso país, e a gente sempre ouve, aqui dentro a gente fala, mas lá fora mais ainda, o Brasil é um imenso continente, não é? Território gigantesco. A delimitação das nossas fronteiras, como foi trabalhada aos olhos da diplomacia ou a influência da diplomacia? As nossas fronteiras foram todas trabalhadas única e exclusivamente pela diplomacia. Nós nunca tivemos guerra de conquista e praticamente não tivemos nenhum desentendimento militar sobre fronteira. Tivemos desentendimentos militares no Prata, que foram, como eu digo, herdados da veleidade portuguesa de levar a fronteira da sua colônia até o Rio da Prata. Né? Isso, com o final da Guerra do Paraguai, acabou, e a partir daí nós negociamos diplomaticamente todas as nossas fronteiras, seja por meio de acordos bilaterais diretos, seja por meio de arbitragens internacionais. E isso é um caso raro no mundo. Né? Hoje nós somos um país que temos 10 países limítrofes e nenhum problema de fronteira. E boas relações com todos os nossos... Boas relações com todos. Então, isso é o que assegura a segurança nacional de qualquer país. Sim. Embaixador, a gente teve também grandes personagens da nossa diplomacia, mas eu gostaria de pedir ao senhor, porque eu sei que o senhor é um profundo admirador, o Barão do Rio Branco. Nos fale um pouquinho sobre ele. Eu sou um admirador do Barão do Rio Branco, como eu acho que todos os diplomatas somos, porque o Barão realmente criou para nós uma maneira de fazer diplomacia diferente da maneira que a diplomacia vinha sendo feita. Ele soube criar essa consciência de que era importante nós termos um relacionamento fraterno com os países da América do Sul. Né? Ele foi um homem que promoveu uma quantidade de reuniões internacionais americanas no Brasil, né? E foi um homem que nos indicou o caminho que até hoje é muito seguido por nós, que é o caminho do diálogo constante. A diplomacia é o diálogo constante. Né? E só se constrói uma segurança nacional através do diálogo, porque qualquer segurança nacional construída através da força vai durar enquanto durar a força. Ao passo que a segurança nacional construída pela diplomacia, pela conversa, pela construção, pela criação de amigos, não termina. Tem outros nomes importantes também que eu gostaria de pedir ao senhor que nos falasse sobre eles. João Guimarães Rosa e João Cabral de Melo Neto. Qual foi a importância e a influência desses homens? Foi uma importância cultural extraordinária, mas eu acredito que enquanto diplomatas a importância não foi tão grande. Então foi mais no contexto cultural? Sem dúvida, como contexto cultural são marcos na cultura brasileira. Mas em termos de diplomatas, foram bons diplomatas, mas que não tiveram nenhuma relevância enquanto diplomatas, né, ao longo de suas carreiras diplomáticas. Inclusive foram bons diplomatas como multidão de outros bons diplomatas por aí. E culturalmente, inclusive... Culturalmente excederam muito mais do que todos os outros. E na transmissão de uma boa imagem do Brasil, uma boa e rica imagem da cultura brasileira, né? Também contribuíram, acho que contribuíram mais para a construção interna da imagem brasileira e depois foi difundida. Não é? Tem aqui também um outro personagem que me chamou curiosidade. A gente já viu um dicionário Ruais e a gente tem aqui Antônio Ruais. Foi também diplomata, né? Foi também diplomata. Chegou a atuar como diplomata? Atuou como diplomata, mas como eu digo, ele extrapolou muito mais como não diplomata do que como diplomata. A sua ação cultural no Brasil, a sua importância cultural no Brasil é imensamente superior como homem de cultura e, naturalmente, como autor do dicionário que leva o nome dele, do que como diplomata. Sim. Os diplomatas brasileiros das últimas décadas, quais deles o senhor destacaria que levaram o nome do Brasil para fora com grande honra? Eu, por exemplo, me recordo daquele diplomata brasileiro que morreu recentemente, tendo uma atuação importante, se não me engano, foi no Haiti, o Sérgio Vieira de Mello, não é? Sim, o Sérgio Vieira de Mello era um diplomata, não era um diplomata brasileiro, era um diplomata das Nações Unidas, era um brasileiro diplomata, não era um diplomata brasileiro, se a gente puder fazer essa distinção. Mas levava o nome do Brasil, isso também? Sem dúvida, levou o nome do Brasil muito bem e era um homem extraordinário, enfim, teve a fatalidade de morrer
como morreu no Iraque, né? Sim, sim. Bom, a gente já falou aqui sobre as principais conquistas da diplomacia brasileira ao longo da história, e voltando a falar agora desses 200 anos de independência do Brasil, eu apenas pediria ao senhor que enfatizasse para nós sobre hoje, chegando agora neste marco, como o senhor entende, observa hoje a nossa diplomacia brasileira, neste momento, como a gente falou aqui no começo do programa também, a diplomacia brasileira tem a característica de ir se adaptando aos diversos cenários que vão se sucedendo, não é? Como é que se observa a atuação hoje, a necessidade da atuação da diplomacia? A necessidade é sempre, vou ser tautológico, a necessidade é sempre necessária. A diplomacia é sempre necessária e a diplomacia é quem estabelece, quem facilita e às vezes até quem cria as possibilidades de relacionamento do país com os outros países do mundo. E hoje em dia, naturalmente, não existe país nenhum que possa viver sem relacionamento no mundo. E esse relacionamento é assegurado pela diplomacia. Nós, felizmente, acho que temos uma diplomacia profissional bastante capacitada para representar o Brasil, representar e defender os interesses do Brasil no mundo, quaisquer que sejam eles, né? Nós somos prestigiados, a minha experiência como diplomata no exterior é que a diplomacia brasileira é sempre procurada quando há uma discussão internacional de temas. O Brasil é um dos países que é buscado para ser ouvido, e isso acho que não vai deixar de ser assim num horizonte imprevisível. Uma palavra do senhor também sobre os diversos campos da atuação da nossa diplomacia. Quais deles o senhor destaca mais? A diplomacia atua em campos imensos, né? E às vezes até surpreendentes. Quer dizer, se você está usando um terno com a lã que vem do Egito, isso é o resultado da diplomacia, que estabeleceu um acordo entre com o Egito para a gente poder importar a lã de lá. Né? Então, as realidades cotidianas nossas estão muito ligadas à diplomacia sem a gente perceber. Né? E isso é feito de uma maneira tranquila, serena e sem grandes alardes. Os diplomatas, geralmente, eles são bastante, eu diria, discretos, né? E a diplomacia é discreta. É uma característica, realmente? Eu acho que a diplomacia deve ser discreta, mas não necessariamente sempre. Às vezes a diplomacia deve sair tocando trombone por aí, porque faz parte das técnicas de negociação, né? Eu fiz essa pergunta justamente pelo exemplo da lã que o senhor nos deu. É como a gente até estava conversando também no começo, a diplomacia tem uma atuação indispensável, ela é presente, pouco percebida pela sociedade em geral, mas ela influencia a nossa vida no dia a dia, a gente não sabe, não percebe, né? Mas eu acho que está bem assim. Está bem assim porque isso mostra que ela está funcionando. Você está em São Paulo, em casa, tranquilo, e liga a luz da sua casa, é porque a diplomacia negociou um acordo com o Paraguai para construir Itaipu. Né? Então essas coisas fazem parte do nosso dia a dia e deve ser assim, a diplomacia deve ser discreta. Para que a gente possa também, na conclusão desse programa, despertar um pouco até da vocação dos homens e mulheres que agora nos acompanham também, quanto a este chamado ao trabalho diplomático, o que o senhor diria agora a essa geração de jovens, de estudantes, de homens que nos acompanham agora, nessa homenagem que a gente está fazendo à diplomacia brasileira com esses programas, o que o senhor diria a essas pessoas aí? Eu sou muito suspeito para falar isso, porque, enfim, eu estou na carreira diplomática há 40 anos. Estou muito satisfeito, acho que foi uma escolha apropriada que eu fiz, só me deu alegrias e felicidades, e isso a nível pessoal. Né? Agora, você querendo extrapolar o nível pessoal, o que eu posso dizer é que a carreira diplomática, de novo, você se imbui de ser o representante do seu país. Eu acho que nada mais gratificante do que isso. Você poder representar bem o seu país e conquistar coisas para o seu país de uma maneira pacífica. Nesse marco dos 200 anos da nossa independência e também às vésperas agora da proclamação da República, o que o senhor diz sobre o nosso país, o Brasil, com os olhos de quem o vê lá de fora quando o senhor está lá e escuta essas pessoas falarem de nós, mas também com esses olhos que o senhor tem da interioridade da nossa nação, que o senhor leva para fora a nossa imagem? O Brasil é um dos poucos países do mundo
que não tem inimigos. Nós só temos amigos. Às vezes amigos que se incomodam com uma coisa ou outra que a gente faz, como acontece com todos os amigos, mas não deixamos de ter amigos. Então eu acho que isso é uma peculiaridade do Brasil na vida internacional. Nós fazemos amigos e somos respeitados e até admirados. E isso é maravilhoso, né? Isso é único. Então nós somos únicos. De certa maneira, todo país é único. A gente tem que entender isso quando faz diplomacia. Eu servi no Paraguai. Quando eu cheguei no Paraguai, a casa onde eu morava, que eu aluguei, o proprietário tinha deixado um imenso mapa da América do Sul ali. Eu entrei naquele quarto, olhei para aquele mapa, e aí de repente eu disse, a gente olha o mapa da América do Sul e é brasileiro, a gente, não é? É uma coisa extraordinária você estar ali, não é? Aí eu olhei assim e disse, e se eu for paraguaio, como é que eu vejo esse mapa? É diferente, a realidade é diferente. Então cada país tem a sua realidade, mas cada realidade é uma realidade que deve ser respeitada, deve ser entendida e deve fazer parte da amizade que a gente pretende estabelecer com aqueles países. Vou lhe puxar agora algo mais pessoal. Sim. Alguma outra experiência, mundo afora, que o senhor viveu, sobre ser brasileiro e ter essa continentalidade que a gente tem, ouvindo de outros colegas embaixadores, de outros estrangeiros, amigos que o senhor fez, ouviu algo assim que lhe deixou pensativo, reflexivo sobre nós? Quando eu era estudante, ainda antes de entrar no Itamaraty, eu fiz uma viagem e por acaso fui dar com os costados em Andorra. Andorra é um pequenino país nos Pirineus entre a França e a Espanha. Né? E uma coisa me surpreendeu em Andorra é que as crianças brincavam, como a gente tem o jogo da amarelinha, né, aquela coisa de cu, de pitar e tal, eles tinham um jogo semelhante que eles desenhavam com giz no chão também, e era uma roda, eu não sei como é que era o jogo, mas o tabuleiro, vamos dizer, do jogo no chão, era uma roda dividida em 5 ou 6 partes. E cada parte era um país. E os países eram Rússia, China, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Austrália. Ou seja, eram países gigantescos, né? Em cima dos quais dançavam as criancinhas de Andorra, que é um dos menores países do mundo. Isso aí me surpreendeu e me deu uma dimensão do que é o Brasil. E quais países mais se parecem conosco, mundo afora? Ou com quem mais a gente se parece? Existe? A gente se parece com muito país mundo afora. Em termos de país, em termos de população, com mais países ainda mundo afora. É difícil responder isso. Eu digo essa característica... Porque se você for para o seu estado, para o Piauí, ou para o meu estado, para o Ceará, é um país, é um Brasil. Se você for ali para o bairro da Liberdade, em São Paulo, é um outro Brasil. Não é? Se você for para o interior de Santa Catarina, é outro país. Se você for lá para Santa Eulália, mais um tá cheio de lituano, é outro país. Então é muito difícil responder essa pergunta generalizada, assim como você faz. Eu estava aqui me atendo a que não, talvez a geografia, ou talvez a característica de povo, não é? Para ver se encontrava alguma coisa. Porque a pergunta que fiz foi também baseada numa experiência que vivi. Por exemplo, na Eslováquia, eu achei um povo, uma característica de povo bem semelhante à nossa. Em meio a bastante dificuldades, um pouco de desigualdades, mas um povo muito feliz, muito acolhedor. Achei semelhante a nós, brasileiros. Mas o senhor já é mais vivido e mais andado do que eu, por isso que fiz essa pergunta. Não posso responder essa pergunta, porque cada povo tem sua idiosincrasia, suas manias, suas dificuldades. É muito difícil comparar um povo com outro. Bem, quero lhe agradecer enormemente por poder ouvir um pouco dessas experiências, do seu conhecimento, e, sobretudo, a gente agradecer por conhecer um pouco mais a fundo a nossa diplomacia brasileira. Esse era o nosso intuito, realmente, de ouvir personagens importantes que possam nos admirar ainda e honrar da diplomacia que temos, saber da importância, a relevância que ela traz para nós, primeiramente, e para o mundo inteiro. Foi um prazer. Muito obrigado, eu que agradeço ter sido convocado para fazer esse depoimento aqui. Parabéns, êxito em sua missão, em seu trabalho. Eu gostaria de também, neste instante, dizer que a gente já conversou
com a embaixadora Glivânia e a gente no próximo bloco vai conversar com o ministro do Itamaraty das Relações Exteriores. E vai ser um prazer porque a Adriana Pereira, nossa jornalista, estará conosco nesta conversa também. E aí assim a gente vai encerrar esta série especial, este programa especial que mais pareceu com uma série com personagens entrevistados de maneira bastante importante. Então continue daqui a pouquinho, no próximo bloco, o ministro das Relações Exteriores. Olá, Ronaldo. Hoje eu tenho a honra de participar do programa com você e toda a equipe do Além da Notícia. E aqui em Cachoeira Paulista, receber na Central de Jornalismo Canção Nova o ministro das Relações Exteriores, Carlos França. Seja bem-vindo, ministro. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, Adriana, a você e aos telespectadores da Canção Nova por essa oportunidade. Bom, a gente sempre ouve falar do Ministério das Relações Exteriores, que o Ministério das Relações Exteriores retirou os brasileiros que estavam em risco em tal lugar por causa disso, aquilo interferiu em algumas situações difíceis. A gente sempre vê os fatos e tem sempre o Ministério das Relações Exteriores por ali. Mas como mostrar esse ministério, esse trabalho tão bonito, tão importante para todos nós brasileiros que estamos no país e principalmente fora dele, o que o Ministério faz, como ele atua, como ele trabalha. É isso que nós vamos conversar hoje aqui, né, com o ministro Carlos França, para que você possa conhecer mais e melhor o que faz esse Ministério, qual é a missão desse Ministério, como ele representa o Brasil lá fora. Bom, a primeira pergunta, já quero aproveitar bem o tempo para que a gente possa ter uma conversa mais longa. O Ministério das Relações Exteriores é uma instituição com mais de 200 anos de história. Como o senhor avalia essa relação diplomática brasileira junto a outras nações? Perfeito. Olha, eu sempre digo o seguinte, o Itamaraty, a Casa de Rio Branco, que o Barão de Rio Branco é o nosso patrono, o Ministério das Relações Exteriores, é um lugar onde há 200 anos nós pensamos a soberania nacional. Essa é a nossa fortaleza. Essa é a nossa missão. E o Brasil, a sociedade brasileira, a nação brasileira, tem o conforto e a garantia de poder contar com um serviço exterior profissionalizado. Está presente em mais de 200 unidades que nós temos aí fora. Representações permanentes junto a organismos internacionais, embaixadas, consulados, consulados gerais, vice-consulados, apoiando o brasileiro no exterior, representando o Brasil lá fora e negociando tratados, enfim, sempre quando eles se fazem necessários, no campo comercial, no campo das relações, como eu disse, também consulares. Então, esse é o nosso trabalho. E o Brasil é um país imenso, né? Existe forte influência no mapa da economia mundial e um exemplo disso é que somos grandes exportadores de alimentos. Né? O mundo, nesse momento, né, pós-pandemia, de guerra, olha para o Brasil como um celeiro de alimentos. Com a participação, como é essa participação brasileira no comércio internacional? Porque o Brasil tem essa vantagem, né, com dimensões continentais, sol, muito sol, um regime de chuvas interessante. Então, a nossa produção é o ano inteiro. Então, como é que é essa relação com os países na venda desses commodities? Bom, eu acho que o Brasil, na parte do comércio internacional, no seu comércio internacional, é um ator muito importante. Neste ano de 2021, o ano passado, quer dizer, ao fazermos a contabilidade aqui da balança comercial brasileira, nós, pela primeira vez na história, atingimos um fluxo de comércio internacional que equivale, comércio exterior, que equivale no Brasil a 39% do produto interno bruto. É a primeira vez na história, desde 1960, quando o Banco Mundial começou a fazer iniciou a sua série histórica, que o Brasil alcança essa marca. E por que isso é importante, Adriana? Porque normalmente um aumento, um incremento nessa relação comércio exterior-PIB, ela precede um ciclo de forte crescimento econômico. Então, nós estamos colhendo agora aquilo que se plantou nos últimos 4 anos. Né? A lei da facilitação do comércio aqui, da lei das nossas
da liberdade econômica, o marco do saneamento, o marco da cabotagem, a lei de facilitação das pequenas e microempresas. Então, tudo isso gera um melhor ambiente de negócio que, claro, cria reflexo na economia interna, mas também se reflete numa melhora do comércio exterior. E no comércio exterior, nós somos os aviões da Embraer, ficam aqui no Vale da Paraíba, nós somos o aço, nós somos o vinho, nós somos as frutas. Eu visitei lá Juazeiro e Petrolina, um polo que exporta mais de $1 bilhão por ano em frutas, uvas, mangas, né, frutas tropicais. E somos, claro, como você falou, também o agro, os cereais, a proteína animal. Né? Nós alimentamos boa parte da população mundial. E mesmo durante a pandemia, honramos os contratos. Mantivemos nossos portos abertos, nossa logística funcionando e pudemos ser, então, exercer esse papel de provedor seguro de alimentos para o mundo. Eu disse no meu discurso de posse, quando o presidente Jair Bolsonaro me honrou com o convite para chefiar o Itamaraty, isso foi em abril do ano passado, que quem importa alimentos do Brasil, importa tecnologia. Isso porque o nosso agro hoje é um agro moderno, é um agro que se adere às melhores práticas ambientais, de sustentabilidade, um agro onde a produtividade ela é elevadíssima. Isso é verdade também para a agricultura familiar, porque nós não temos apenas o grande negócio do agribusiness, nós temos também a agricultura familiar, que abastece os mercados, que abastece as cidades e tem também sua grande importância. O mais importante, Adriana, é que falando do sol e água, você mencionou, é importante lembrar que terra e água são recursos escassos. Por isso que nós defendemos nos fóruns internacionais, na negociação que nós temos, por exemplo, com a União Europeia, que os subsídios a países onde a produção é ineficiente, eles devem deixar de existir. Porque sustentabilidade é isso, é você aplicar os recursos onde o uso da água e terra é mais eficiente. E ninguém é campeão de produtividade no mundo como o Brasil. Que ótimo, é bom a gente ouvir essas boas notícias, né? E sobre os desafios geopolíticos, como o senhor avalia a manutenção do abastecimento de fertilizantes para a indústria brasileira? Está de fato garantida? Né? O Brasil, num futuro próximo, ele pode ser autossuficiente em fertilizantes? Estamos dando esse passo para não depender lá de fora? Perfeito. Olha, Adriana, essa é uma pergunta excelente, porque ninguém é autossuficiente em tudo, nenhum país. Não é? Todos nós temos um grau de interdependência com outros em relação ao comércio exterior e é bom que seja assim. Houve um momento claro em que parece que a globalização fazia sentido você terceirizar aos outros países a sua produção industrial, a sua produção de insumos, dentro de uma busca de escala e de eficiência de custo. Não é? E foi assim, por exemplo, que nós podemos falar mais à frente aqui, por exemplo, a parte de semicondutores, a parte de fármacos, a questão da diplomacia da saúde. Mas no caso dos fertilizantes, nós temos uma produção local, mas como realmente nós temos uma produção agrícola bastante grande, é preciso importar. O desafio que nós tivemos agora, neste ano, com o conflito na Ucrânia, é que boa parte da importação dos nossos fertilizantes advém da Rússia e também de Bielorrússia, como se chamava antigamente. E a logística da exportação desses dois países foi severamente afetada em razão do conflito com a Ucrânia, com a possibilidade de sanções econômicas. Então, como atuou a diplomacia brasileira? No sentido de procurar, nos fóruns internacionais, junto a potências como, por exemplo, os Estados Unidos, a certeza de que nós poderíamos ter a liberdade de comercializar, de importar esses insumos que são relevantes, são fundamentais para que nós possamos desenvolver o nosso agronegócio e, portanto, honrar os compromissos que nós temos com o mundo. Nós somos grandes exportadores de soja, somos grandes exportadores de proteína animal, de aves, mas também de carne de vaca, né, de gado, de modo que é uma interdependência. Temos tido muito êxito nessas negociações e é com alegria que eu posso dizer a você que nós temos garantido o abastecimento de fertilizantes para o nosso país. Então, os estoques estão mantidos. Não é uma tarefa fácil, porque o fertilizante você não compra numa prateleira, ele não está lá pronto. Você tem que trazer os 3 elementos, você tem que levá-los aos portos, é preciso que eles sejam misturados, que eles sejam embalados e depois sejam distribuídos.
Então, é uma logística complexa, mas com o apoio do ministro Marcos Montes, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nós temos tido, junto ali ao governo federal, o apoio também para poder atuar lá fora, né, como chancelaria que nós somos, como Ministério das Relações Exteriores, e ajudar na chegada desses insumos. E temos tido êxito e o produtor rural pode estar tranquilo que, enfim, nós estamos fazendo nosso trabalho, que é garantir a ele um insumo para que ele possa ser um campeão de produtividade, como eu disse. É interessante a gente notar que o trabalho do senhor, né, das relações exteriores, está apoiado nos trabalhos dos demais ministros, né? Aqueles que cuidam da infraestrutura, que cuidam da agricultura, que cuidam da pesca. Todos têm que trabalhar em conjunto para que aquilo aconteça com êxito, né? É verdade. Eu sempre digo que as plenárias dos ministérios é como se fosse uma orquestra, cujo regente é o presidente da República. E quando eu assumi o ministério em abril do ano passado, o presidente me pediu que atacasse 3 urgências. Uma delas era a diplomacia da saúde, que era garantir os insumos para a fabricação no Brasil de vacinas contra a Covid-19 e mesmo a importação do produto final, do produto acabado, que era a vacina. O outro era me unir justamente ao ministro Tarcísio Freitas, que era o ministro da Infraestrutura, o ministro da ministra da Agricultura, que era a ministra Tereza Cristina, também a doutora Marta Cellier, que cuidava no Ministério da Economia da parceria público-privada, o PPI, de modo que nós pudéssemos trazer investimentos e ajudar nesses trabalhos de movimentação da economia. E uma terceira prioridade era justamente atacar a questão do meio ambiente. A proteção do meio ambiente, o desenvolvimento da sustentabilidade, isso é fundamental no mundo de hoje e onde o Brasil pode dar muitos exemplos. Nós temos uma legislação ambiental muito avançada, nós temos uma matriz energética que é a mais renovável do mundo, é a mais verde dentro dos países do G20, e como eu falei, nós temos aqui um uso muito racional do solo e da água, que são recursos escassos, porque nós temos uma elevada produtividade. Podemos produzir sempre muito mais com menos recursos. E aí é mais um exemplo de uma interação entre o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério do Meio Ambiente. O senhor tocou no assunto que está aqui para a gente conversar, que é exatamente essa questão dos semicondutores, dos fármacos, né? A maioria dos países ainda enfrenta as consequências geradas pela pandemia. Nesse cenário, qual é o papel do Brasil na reestruturação das cadeias globais de suprimentos para as indústrias de semicondutores, de fármacos, porque a gente viu que muita coisa ficou sem ser entregue. Tem alguns fármacos que a gente já não encontra mais na prateleira por falta de insumos. Perfeito. Adriano, olha, como eu falei, há 200 anos no Itamaraty nós pensamos a soberania nacional. E das crises nós temos que extrair lições. Não? Veio a pandemia da Covid-19, inédita na sua dimensão e nas suas consequências. Estamos agora vivendo, desde fevereiro desse ano, o conflito na Ucrânia, e o que é que nós aprendemos desses 2 desafios? Que surge uma oportunidade para reorganizar as cadeias de valor. No passado muito recente, parecia lógico, como eu disse a você, que nós pudéssemos terceirizar a produção de quase tudo. Então, os fármacos estavam sendo produzidos na Índia ou na China, os semicondutores estavam sendo produzidos na Ásia. E o que nós vimos agora é que, com esses movimentos disruptivos, a pandemia, o conflito, nós tivemos uma quebra na logística e começou, então, a faltar semicondutor para a produção de televisores, semicondutor para a produção de veículos, né? Hoje os veículos usam uma quantidade imensa de semicondutores. Um veículo elétrico muito mais até do que um veículo a combustão. E na questão dos fármacos também nós vimos que, apesar do Brasil fazer um acordo maravilhoso de transferência de tecnologia entre, de um lado, a Suécia e o Reino Unido, que é a AstraZeneca, e a Fundação Oswaldo Cruz, do Ministério da Saúde, do meu amigo Marcelo Queiroga, no Rio de Janeiro, os insumos estavam na Índia e na China. E eles só foram liberados graças à ação da diplomacia, porque apesar de ser um acordo comercial, o Estado tem que entrar. E aí que entra a diplomacia justamente ajudando a liberar, a trazer esses insumos para poder você fabricar a vacina que hoje é feita na Fiocruz, inclusive sem insumo externo algum, né, desde da célula-mãe. Mas muito bem, o que é que nós aprendemos com essas crises? Que era preciso desenvolver esses setores aqui no Brasil. E nós já estamos trabalhando nisso, viu, Adriano? Nós já em abril fizemos extensas reuniões ali
com associações ligadas à área e produtores da área de semicondutores. Realizamos com a Fundação Alexandre Gusmão, que é uma fundação que é integrada ali, quer dizer, pelo Serviço Exterior Brasileiro, ela faz parte da estrutura do Ministério das Relações Exteriores. Nós fizemos um grande seminário, do qual nós já tiramos algumas conclusões e estamos trabalhando, ajudando a indústria nacional a formar associações e atrair investimentos e produção de semicondutores aqui no Brasil, para fornecer para o nosso mercado interno, mas também para fornecer para mercados que estão dependentes, como, por exemplo, Europa e Estados Unidos. Porque nós estamos, veja bem, aqui na América do Sul, um continente livre de conflitos, um continente livre de armas atômicas, né? Onde a logística é muito mais racional, muito mais próxima do que, por exemplo, você trazer da Ásia, onde há tensões geopolíticas, como você mencionou, não é? E onde, então, vamos dizer assim, a confiabilidade da logística pode ser colocada em teste. E o mesmo para a questão dos fármacos. Eu recebi recentemente aqui a visita do chanceler da Índia, e ele se interessou muito em mandar uma missão para que possamos fazer joint ventures aqui, associações de empresas indianas e brasileiras para fármacos aqui no Brasil, não só insumos para vacinas, viu, mas também, por exemplo, para remédios anti-inflamatórios, antibióticos, remédios para uso aqui pelo Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, e também para fornecimento, como eu falei, ao mercado americano, ao mercado europeu. Mas também trazer essas empresas que são europeias e norte-americanas para a produção junto com as nossas empresas. Há aqui empresas farmacêuticas que têm já presença no mundo todo. Então, é com esta base que nós estamos trabalhando. E veja bem, não é um trabalho teórico, viu, Adriano? Eu queria deixar isso aqui claro. É um trabalho em que nós fazemos amplas reuniões com representantes de setores. Nós abrimos realmente, o Itamaraty é um ministério aberto à sociedade civil, à classe empresarial. Nós colhemos a opinião desses formadores de opinião, desses atores, melhor dizendo, que atuam nessa questão. Chamados players de mercado. Os players, exatamente. Ouvimos quais são as questões e buscamos facilitar. Né? Na parte de semicondutores, por exemplo, trabalhamos junto com o Ministério da Economia para poder facilitar, poder criar uma regulamentação que torne mais amigável o ambiente de negócio para receber esse tipo de investimento, para investimento de alta tecnologia. E no caso dos fármacos, trabalhamos junto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, no desenvolvimento local dos fármacos, que é isso que nos interessa. Nós queremos apenas ser sede, nós queremos aprender a fazer para abastecer nosso mercado e exportar. E também com o Ministério da Saúde, que nos dá as diretrizes de quais são as áreas que nós temos que atuar. Que ótimo, é bom a gente ouvir essas coisas e conhecendo melhor como atua. A gente acha que as coisas vêm com facilidade, é muito trabalho, são muitas reuniões, e isso é muito importante que a gente conheça, né, os passos que o Brasil está dando, que vão mudar, né, que podem dar para nós um futuro melhor, mais, vamos dizer assim, com menos riscos, né, se houver um conflito maior. Né? E esse ano, o Brasil ele assumiu a presidência do Conselho de Segurança da ONU, no momento em que crescem as tensões, os conflitos em várias partes do mundo e até mesmo em escala global. O Papa Francisco já falou em 2 oportunidades que isso pode ser o prenúncio de uma terceira guerra mundial. Então, como o nosso país pode contribuir para o restabelecimento da paz no mundo? Olha, eu lhe agradeço pela pergunta, porque o Brasil pela 11ª vez assume um assento não permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Em julho, o Brasil assumiu a presidência rotativa do Conselho, a cada mês é um país. Eu tive a honra de presidir uma das reuniões do Conselho de Segurança. Participei recentemente de uma outra, mas aí a presidência era francesa. E o Brasil, eu posso lhe garantir, atua nas Nações Unidas seguindo grande tradição, baseado nos princípios do direito internacional, que, aliás, estão escritos na Constituição Federal, né? E sempre de uma maneira muito construtiva. O representante permanente do Brasil, a missão permanente do Brasil junto às Nações Unidas é frequentemente procurada por outros países. Recentemente mesmo, e recentemente eu digo nos últimos 5 dias, eu devo ter atendido a pelo menos umas 4 ou 5 chamadas de chanceleres de outros países importantes, como Estados Unidos, como Reino Unido, como Quênia, como Polônia, como Alemanha, não é? Que nos procuram justamente para trocar opiniões, para nos procurar por uma interlocução
em relação aos temas que afligem a humanidade. Um deles hoje, claramente, o conflito na Ucrânia, né? Você tem uma ideia da importância hoje que eu acho que o Brasil desperta, do interesse que o Brasil desperta hoje em relação aos outros atores do mundo? Eu estive acompanhando o presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral das Nações Unidas. Ele fez seu discurso numa terça-feira, voltou ao Brasil e eu fiquei mais 3 dias. Em 3 dias, você sabe, eu realizei 22 reuniões. Então, um número bastante elevado, todos com chanceleres de outros países, agrupamentos como o BRICS, como o G4, que é uma associação entre Brasil, Índia, Japão e Índia e Alemanha, Índia, justamente Brasil e Japão. E fala da ampliação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, de modo que você veja que há um intenso, grande interesse da comunidade internacional de consultar o Brasil, de procurar o Brasil para, como eu falei, trocar opiniões, ouvir, e nós sempre procuramos fazer esse trabalho de maneira muito construtiva. E o fim é esse que você falou, é buscar a paz mundial, nada mais do que isso. Uma última pergunta, qual o papel do Itamaraty na adesão do Brasil à OCDE? Olha, é um papel crucial. Mas antes até lhe dizer, voltando um pouco ao ponto aqui das Nações Unidas, que eu acho que é importante para concluir, o fato de que há um pleito antigo de ampliação do Conselho de Segurança, de membros permanentes, né? O presidente Joe Biden, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, agora em setembro, anunciou sua intenção de apoiar a ampliação do Conselho de Segurança, um país que eles vão sugerir, um da África, um da América Latina. Esse é um pleito antigo do Brasil, junto com outras nações, como eu falei, como o Japão, como a Alemanha, também como a Índia. E nós achamos que o Brasil tem credenciais para, no futuro breve, né, se candidatar justamente a esse papel. Não porque isso significa, vamos dizer assim, uma mudança no nosso status, mas porque nós achamos que temos um papel construtivo de uma nação que segue os princípios do direito internacional, que advoga pela paz, né? E justamente o Conselho de Segurança é o fórum por excelência para que nós possamos cuidar da paz e da segurança mundiais. Muito bem, voltando à OCDE. A sessão do Brasil à OCDE é um processo que se iniciou em janeiro deste ano, atendendo um convite da OCDE. O Brasil respondeu afirmativamente e deu início ao processo. Entregamos agora em setembro deste ano um memorial em que nós dizemos o que nós já fizemos aqui. Nós já cumprimos 108, mas pouco mais de 200 pré-condições para a acessão a essa organização internacional que é sediada em Paris. E estamos dizendo o que é que nós vamos fazer daqui para frente para terminar de atingir esses requisitos. É um processo que nós imaginamos pode levar um mínimo de 2 anos, um máximo de 4. Agora esse memorial nosso será examinado por 26 conselhos, instâncias dentro da organização da OCDE. Não é necessário que seja consecutivo, nós queremos fazer isso de forma paralela, de modo a antecipar esse processo. E por quê? Porque, veja bem, a acessão do Brasil à OCDE, ela nos trará muitos benefícios. Primeiro, facilitará a vinda de investimento direto estrangeiro ao Brasil, porque nós vamos criar aqui um melhor ambiente de negócio. Nós vamos dar às empresas maior segurança jurídica, porque a cessão representa, por exemplo, para aceder à OCDE, nós temos que simplificar o nosso sistema tributário. Nós vamos ter aqui condições para uma maior governança, tanto pública quanto privada. Vamos dar, na nossa contabilidade, muito mais transparência do que nós temos hoje. Um compromisso forte, Adriana, da luta contra a corrupção. Então, eu acho que, mais até do que uma aspiração da diplomacia brasileira, eu sinto que nos últimos anos, quer dizer, a busca por uma melhor governança, por maior segurança jurídica, por maior transparência e combate à corrupção, é uma aspiração da sociedade brasileira. E o Itamaraty está atento a esse movimento. A mim me deu muita alegria que esse passo tenha sido dado durante este governo, durante a minha gestão. Por quê? Porque a primeira missão exploratória enviada pelo governo brasileiro à OCDE ocorreu no ano de 1991, ano em que eu estava entrando na Academia Diplomática Brasileira.
Eu me lembro que eu era aluno do Instituto Rio Branco e já ouvia falar dessa missão. Naquele momento era um objetivo a ser seguido, nós caminhamos e caminhamos forte, a chama da seção do Brasil-OCDE sempre esteve acesa dentro do Itamaraty, nós conservamos esse ideal, fomos trabalhando. No governo do presidente Michel Temer há um impulso nessa direção, que é seguido muito fortemente no início do governo do presidente Jair Bolsonaro, que então consegue o convite da organização da OCDE e então nos permite fazer, como nós fizemos agora em setembro, um trabalho que é coordenado pela Casa Civil da Presidência da República, o ministro Ciro Nogueira, com a participação do Itamaraty, também do Ministério da Economia, dos ministérios chamados Centro de Governo, essa sessão. É um movimento intenso, é um movimento forte e é um movimento que tem como ator de linha de frente a diplomacia brasileira. Eu quero agradecer a sua participação aqui conosco no Além da Notícia, né? E agora nós vamos voltar para Brasília com o Ronaldo da Silva e dizer ao Senhor que Deus abençoe o seu trabalho. Amém. Né? Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe o Brasil, que nunca lhe falte a sabedoria que vem do alto para lidar com essas situações tão diversas e às vezes muito adversas. Que mantenhamos sempre o bom ânimo. Adriana, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no Além da Notícia. Muito obrigado a você, muito obrigado à Canção Nova e aos telespectadores que nos acompanharam esse tempo todo. Muito obrigado. Encerramos aqui, voltamos aos estúdios de Brasília com o Ronaldo da Silva. Obrigado, Adriana Pereira, e este nosso programa foi uma homenagem à diplomacia brasileira. Nossos agradecimentos ao ministro Carlos França, toda a sua equipe. Obrigado também aos embaixadores Glivânia de Oliveira, que nos recebeu lá no Instituto Rio Branco, e aqui no Itamaraty, em Brasília, quem nos recebeu foi o embaixador Gonçalo Mourão. Muito obrigado por toda a cordialidade. Bom trabalho a vocês. O programa de hoje fica por aqui. Já pode ser revisto nesse instante no Canção Nova Play. Grande abraço. Até semana que vem, se Deus quiser, em mais um Além da Notícia.